Vamos estudar hoje o capítulo 31, a continuação do capítulo 30. Mas antes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, estou aqui com a Tua palavra. Que o Senhor me ajude, Senhor, a entendê-la e a explicar com clareza, Senhor, para que as pessoas possam vir a entender a Sua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. No capítulo anterior, no capítulo 30, nós vimos a busca que os israelitas, que o povo de Israel estava tentando fazer uma aliança com o Egito. Aí eu falei que alguns teólogos acreditam que aquela profecia que Isaías disse para o povo de Israel era uma profecia que aconteceu durante o reinado de Ezequias. Já outra corrente teológica acredita que aquela profecia do capítulo 30 foi no período do reinado de Zedequias, ou seja, uns acreditam que foi durante o período do reinado do rei Ezequias, porque no reinado de Ezequias, quem veio contra Jerusalém foram os assírios, que cercaram toda Jerusalém, e o povo de Jerusalém estava indo para o Egito, e o rei Ezequias também estava querendo fazer aliança com o faraó, com o rei do Egito. Outros teólogos não acreditam que essa profecia do capítulo 30 ela foi direcionada durante o reinado de Zedequias, quando a Babilônia invadiu Jerusalém, ou seja, Nabucodonosor invade Jerusalém, ele tira do poder o rei Joaquim e coloca no seu lugar o rei Zedequias. Então, nesse período do rei Zedequias, também acredita-se que o rei e o povo de Jerusalém estavam tentando fazer aliança com o Egito, mas a corrente mais provável é que seja que essa profecia do capítulo 30 e do capítulo 31, que é uma continuidade da profecia, acredita-se que ela foi referenciada no tempo do rei Ezequias, contra a invasão dos assírios, que viriam contra Israel. Então, no capítulo 31, o profeta Isaías ainda continua profetizando e falando a respeito dessa aliança que o povo de Jerusalém estava tentando fazer com os egípcios. Aí ele começa dizendo assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Ou seja, aqui o profeta Isaías ele começa alertando contra uma atitude que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, estava prestes a adotar, buscar ajuda no Egito. Para eles, para o povo de Judá, o Egito representava um aliado poderoso, era uma válvula de escape, ou seja, eles achavam que somente o Egito poderia ajudá-los a conter a invasão dos assírios que estavam vindo contra Jerusalém. Ou seja, eles achavam que o Egito sim poderia fornecer proteção contra as ameaças que eles estavam enfrentando. No entanto, Isaías proclama que essa busca e essa ajuda em forças humanas é vã e inútil. Ele compara que essa tal confiança de confiar em cavalos e carros de guerra, símbolos da força militar naquela época, essa analogia destaca a ilusão da segurança terrena quando confrontada com as adversidades, porque o povo de Judá estava querendo confiar nos cavalos de guerra, né, naquilo que eles poderiam achar que
o Egito poderia fornecer para eles, para que eles pudessem conter a invasão da Assíria. Aí a profecia de Isaías continua, no versículo 2: todavia este é sábio e faz vir o mal, e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não deuses. Ou seja, o próprio Deus estava se referindo, dizendo ao povo de Judá e Jerusalém, que eles estavam querendo confiar em homens, porque eles não eram deuses. Ao invés de confiarem em Deus, eles estavam querendo confiar em homens, que eles achavam que eles eram deuses, né? Aí ele diz: pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como pairam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la-á, e poupá-la-á e livrá-la-á. Deus estava mandando dizer para eles que eles confiassem nele, no Deus Todo-Poderoso, que ele sim é quem iria livrá-los, e como realmente livrou, né? Mas eles não, até então eles não atentavam, eles estavam achando, querendo buscar ajuda aonde? No Egito. Isso nos lembra, Isaías nos lembra aqui que a tentação, né, de confiar na força militar, nas alianças políticas ou nas riquezas materiais, era uma realidade para aquele povo. No entanto, que a mensagem que Isaías diz para aquele povo, e também para nós hoje, né, porque muitas vezes nós somos tentados a buscar segurança e proteção em coisas deste mundo, seja na busca pelo poder, riqueza, amizades ou recursos humanos. Muitas pessoas confiam nisso. E Isaías nos chama a atenção para que isso é uma ilusão de tal confiança. Nós não podemos confiar, né, em riqueza, em amizades, no poder, nos recursos humanos, em outras pessoas, confiar em pessoas. Não, a nossa confiança tem que estar em Deus. Isaías aqui nos lembra que confiar em Deus não significa que devemos ser negligentes ou passivos em relação às questões práticas dessa vida. Não se trata de uma confiança cega, mas de reconhecer que mesmo enquanto nós tomamos medidas sábias e prudentes, nossa confiança final deve estar em Deus. Nós podemos fazer planos, buscar soluções, mas devemos sempre reconhecer que Deus é quem controla o nosso destino. Então tudo está nas mãos de Deus. Se nós fazemos um plano, temos que colocar o plano nas mãos do Senhor. Tudo que nós formos fazer, nós temos que colocar em Deus. A nossa confiança tem que estar nele. Então aqui, tudo isso que essa mensagem de Isaías é para dizer para aquele povo que eles, ao invés de confiarem nas forças militares do Egito, eles confiassem em Deus, né? E realmente é Deus que vai vir para salvá-los. Aí ele diz mais: convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. Pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então a Assíria cairá pela espada, não de homem. A espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes espavoridos desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Então Deus aqui está dizendo que eles se convertessem, né? Porque Deus está mandando que eles, está chamando eles ao arrependimento,
era um convite que Deus estava fazendo para eles, né? Para que eles reconhecessem a insensatez dessa confiança em alianças humanas, que eles se voltassem para Deus em arrependimento e fé. Isaías aqui começa dizendo, né? Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel. Ou seja, ele está dizendo, voltem para aquele contra quem vocês se rebelaram, ó filhos de Israel. E essas palavras aqui, elas têm um significado profundo, porque elas refletem o coração do profeta. Era Isaías que estava pedindo para que eles se voltassem para Deus, né? Para que as pessoas realmente se arrependessem do que elas estavam a ponto de fazerem, porque Deus, ele viria ao socorro deles. Ou seja, esse chamado aqui nos lembra que em nossas vidas é possível nos afastarmos de Deus por meio de escolhas erradas, pela desobediência. Agora, não importa o quão nós possamos estar distantes de Deus, mesmo que nós tenhamos ido para longe de Deus, Deus, ele está sempre disposto a nos receber de volta com amor e graça. Ele nos chama a cada dia a nos voltarmos para Ele, reconhecendo nossas necessidades de perdão e renovação espiritual. Porque Isaías aqui, ele continua reforçando a insensatez da confiança em cavalos, em carros de guerras, né? Também fala nos ídolos, né? Que aquele povo, eles eram adoradores de ídolos, de imagens de esculturas, eles faziam outras práticas, né? Práticas de se inclinar para ídolos de metal, que isso era um ato de loucura espiritual, porque isso nos lembra que quando confiamos mais em nossos próprios recursos ou nas soluções humanas do que em Deus, estamos de fato adorando ídolos da nossa própria criação. Assim como também eles adoravam também outros ídolos. Pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então a Assíria cairá pela espada, não de homem, a espada não de homem a devorará, fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalho forçado. Ou seja, Deus estava dizendo aqui, né, que se eles se arrependessem, se eles tirassem do meio deles os ídolos, né, então Deus viria e abateria os seus inimigos. E realmente Deus veio, né? Deus veio porque foi o anjo do Senhor que atingiu. O anjo do Senhor foi quem matou todos o exército do rei da Assíria que estavam acampados ao redor de Jerusalém. Isso depois, quando eles realmente se voltaram para Deus, houve realmente essa confissão, esse arrependimento, porque depois Deus veio e matou os soldados do exército da Assíria. Então, o que nós podemos entender e compreender aqui nesse capítulo 30, que é um capítulo pequeno, 31, nesse capítulo 31 é que aqui Isaías está falando, primeiro, né, da confiança em Deus, porque aqui Isaías ele ainda continua no mesmo tema do capítulo 30, que ele fala a respeito que o rei Ezequias e o povo de Jerusalém, eles não fossem procurar outro país, outra nação para se aliar, para confiar na tropa militar do exército do Egito, pensando que eles é quem iriam socorrê-los. Não. Deus estava lembrando a eles que Deus é que é a fonte de força e proteção inigualável, ou seja, Deus estava pedindo para eles que eles não colocassem a sua confiança em carros, em cavalos de guerra, em forças militares humanas, mas que eles colocassem a sua confiança nele, em Deus. Assim também
somos nós. Nós temos que pedir a Deus, né, para que Ele fortaleça cada dia a nossa fé e a nossa confiança nele, para que nós possamos depender totalmente dele em todas as circunstâncias, em todas as nossas ações e atitudes, né? Porque Deus, somente Deus, ele vai superar a tendência de muitas vezes nós buscarmos segurança em recursos terrenos e a encontrar e que nós devemos encontrar a nossa segurança, essa segurança que nós temos que colocar tem que ser em Deus. Então nós temos que pedir a Deus até para isso, para Ele tirar de nós qualquer traço que nós tenhamos muitas vezes de confiar em outras coisas, em coisas terrenas e não em Deus. E aqui nós vimos também no capítulo 31 sobre o arrependimento, porque a partir do versículo 8, o profeta Isaías ele pede para que todas as pessoas de Jerusalém elas se convertessem. Então aqui ele está falando sobre o arrependimento e o perdão, né? Porque ele continua pedindo, né? Que muitas vezes nós temos dificuldade de ter um coração arrependido. Muitas pessoas elas estão tão fixas, às vezes, numa decisão, que às vezes elas esquecem de pedir perdão. Esse povo, eles estavam tão decididos a se aliarem com o Egito, que eles estavam esquecidos de pedir perdão pela sua confiança em coisas terrenas. E isso é um tipo de idolatria. Então, o profeta Isaías lembra para eles se arrependerem. Para eles, ele diz assim, convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, convertei-vos para aquele de quem tanto vos afastares. Ou seja, então muitas vezes nós também estamos nos afastando de Deus, nós estamos colocando os nossos olhos nas coisas daqui da terra, esquecemos de olhar para Deus. E aqui o profeta Isaías ele está pedindo para aquele povo se voltar para Deus. Então nós temos também que pedir a Deus para que Ele ajude a ter um coração contrito, arrependido, quando nós muitas vezes estamos indo na direção contrária da vontade de Deus. Nós temos que pedir a Deus para que Ele nos mostre sempre o caminho e que nós possamos atender e obedecer a esse caminho que é colocado na nossa vida pelo Deus Todo-Poderoso, pelo nosso Pai, pelo nosso Criador. Então é isso que a palavra de Deus hoje nos mostrou, né? E que também aqui o profeta, ele falou sobre a graça, né? E a compaixão, a misericórdia, a busca pela misericórdia e pela graça do Senhor. Assim, a partir do versículo 6, ele também fala nessa misericórdia e nessa graça. Que nós também não venhamos a nos esquecer que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela se renova cada manhã na nossa vida. Que todos os dias nós devemos pedir perdão a Deus por qualquer coisa. Se nós muitas vezes nós deixamos de confiar nele para confiar em outra coisa. Então que a graça e a misericórdia de Deus caia sobre nós, na nossa vida, quando nós estamos tentados a confiar em outra coisa e não em Deus. Amém?